É muito bom, né? A gente ouvir uma boa música, uma boa voz e estar diante de uma boa pessoa também. Oh, muito grata. Estamos aqui diante da cantora, compositora, instrumentista Verônica Sanfoneira. E na aula de hoje nós iremos abordar a formação de grupos, a graduação em música, vamos falar sobre o instrumentista e o impacto social, político, cultural e econômico da música em Pernambuco. Para isso trouxemos a professora de música, cantora, compositora, instrumentista Verônica Sanfoneira. Verônica, seja muito bem-vinda a essa muito aula. Muito grata, eu que agradeço. Especial, diferente, né? É, exatamente. Uma aula trazendo quem entende do assunto para falar, né? Entendo um pouquinho, né? Não entendo tudo não, porque tudo é muita coisa. É muita coisa. Mas o pouco que você sabe é um tanto pra gente, né? Que não conhece, que não sabe também de muita coisa. Verônica, eu começo perguntando a você qual a relevância da música pernambucana para a cultura do estado? É a identidade do povo, eu vejo assim, né? Assim, eu trabalho com forró, e eu vejo que é uma identidade, é justamente não só pernambucano, né? É nordestino. Então é o que mostra o valor do nordestino, o que mostra o valor do pernambucano. E o Luiz Gonzaga era pernambucano. Então ele trouxe toda aquela cultura do sertão, aquela cultura do nordestino que sofria com a seca naquele período dele, naquela época, naquele local. E isso aí formou uma identidade, formou, através da música, formou essa identidade nordestina. Então a música, assim como literatura, mas muito mais a música, porque ela toca o sentimento. Então é muito importante. E assim, eu digo que o valor da música é o valor de uma nação. É por aí. Porque não só vem só a questão da música e da cultura, vem também o som. Aí já vem outras questões, vem a questão da ressonância, do universo do som, do como é que ele chega para as pessoas, como é que ele chega no sentimento das pessoas, como é que ele vai influenciar na formação da identidade do caráter daquela pessoa. Tudo isso a música influencia. E a música pernambucana tem o seu peculiar, não só no forró, mas no frevo, principalmente. O frevo é uma coisa genuinamente pernambucana e é uma coisa muito rica, uma cultura muito rica e às vezes até muito mal explorada. Assim. Já trabalhei também com frevo e vejo que ainda assim o pernambucano às vezes não sabe o valor que tem com o frevo. É por aí. Aí a gente vai para muitas outras nuances, né? Mas daí a gente teria que passar umas 20 aulas falando sobre isso. É uma riqueza realmente a música como um todo, exato, né, Verônica? E o que você acha da participação de grupos e artistas de fora nas nossas festas culturais? Que aqui a gente tem tanto artista, né? Exato. Eu acho que está se dando digamos assim, está mais exacerbado a valorização dos de fora do que os daqui. Isso a gente já vem falando há alguns anos já participei muito de carnaval, São João. São João mesmo é um período que o pessoal fala muito, que invadem os sertanejos, mas assim, não se dá o valor do músico da terra, não se dá o valor, não se cria, porque isso também é uma criação. Eu vejo que é uma criação nas escolas, dentro das suas famílias, de conhecer mais os artistas da sua região, a sua cultura. Isso começa, eu vejo que isso começa dentro da escola. Como eu trabalhei também muito tempo dentro de escola, dando aula, eu vejo que falta muito trabalhar a questão da cultura do seu local. Valorizar, isso é valorizar a sua identidade, valorizar o seu povo. Isso aí está faltando bastante mesmo. E isso tem se refletido nas festas. Tanto carnaval como São João, a gente vê assim, uma gama de artistas de fora tendo um destaque muito grande e os daqui, que às vezes são bem melhores, às vezes não, quase sempre, são bem melhores e não tem o mesmo respaldo, né, tanto diante dos governantes, das prefeituras, né, quanto o público também.
assim, não consegue chegar para o público o trabalho do artista daqui, né? Do artista local, como a gente chama. Sim, Verônica, você trabalha muito a questão do gênero forró, né? Isso. Assim, por que o forró teve uma influência tão grande na sua vida musical? Porque eu via justamente assim a questão da falta de se valorizar mais a cultura. Então, assim, a gente vê MPB é uma coisa que você vê em todo lugar. O forró, quando eu comecei, já não era tanto. Hoje a gente vê mais. A gente vê mais mulheres também tocando forró. Na época que eu comecei, eram pouquíssimas mulheres. Contava assim nos dedos, ainda sobrava dedo. Hoje em dia tem bastante mulheres representando muito bem o forró. E eu vejo que é mais pela questão de auxiliar, na questão de fomentar mais a cultura. Além de que forró é um ritmo muito bom. Assim, a sanfona, gostoso, né? Pelo meu instrumento também, naturalmente seria pelo gênero do forró. E como foi que você chegou na sanfona? A sanfona eu cheguei através do professor do mestre Camarão, já falecido, né, que era um mestre de vários sanfoneiros, assim, eu tive a honra de fazer aula com ele durante alguns anos. E eu já estava no período, eu já estava me formando em música. E comprei a primeira sanfona e fui aventurar a fazer aula com ele. E ele foi dando as diretrizes, e como eu já tinha um conhecimento, já também tocava um pouco de teclado, facilitou um pouco. Eu vinha da MPB, eu vinha de um gênero bem diferente, vinha de violão, então era bem diferente, assim. Aí quando eu cheguei para fazer aula com ele, eu vi que era um universo muito rico e pouco explorado, principalmente dentro da universidade. Ainda é dentro da universidade. A gente já vê mais na Paraíba, o pessoal dando mais ênfase para o acordeon. Aqui a gente não vê muito dentro da universidade ainda. Mas já tem pessoas que estão estudando música e tocam acordeon. Na época que eu comecei não tinha. Você fez a sua graduação na Universidade Federal de Pernambuco, né? E por que foi que você escolheu fazer uma graduação em música? Era justamente para trabalhar na área me profissionalizar mesmo. Você já tocava? Já tocava, mas assim, além do que a gente pode fazer, como a gente diz, autodidata, é muito bom quando a gente pode ter um pouco mais de conhecimento. Não só pelo diploma, mas pelo conhecimento. Então, assim, dentro da universidade a gente vai aprender a fazer arranjo, a reger uma orquestra, a ensinar a dar aula. E, assim, é uma gama muito grande de possibilidades. Reger coral também. Reger coral, cantar em coral. Então, são coisas assim, a gente vai aprender diversas ramificações dentro da música, tecnologia musical, escrita de partitura, coisas que se fosse para ser autodidata, teria que ter uma disciplina, aí teria que buscar cursos. E dentro da universidade, e dentro da universidade você tem isso. Hoje em dia mais ainda, na minha época eram 5 anos de curso, agora são 4, mas agora tem um TCC, na minha época não tinha TCC. Então assim, ainda preparava para uma área acadêmica mais profunda, para você fazer um mestrado, fazer um doutorado, ter assim artigos científicos. Então é uma gama grande que às vezes a gente está de fora e não tem noção que é possível a gente fazer muita coisa dentro da área da música. E arranjo, e trabalhar em estúdio, e tudo isso você tem noções lá dentro. E com o tempo, você vai lá dentro, são agora 4 anos, você vai direcionando. Eu quero mais para essa área, eu quero mais para essa. Hoje em dia a UFPE já tem mestrado, na época que eu fiz não tinha ainda mestrado, mas hoje já tem, e já tem dentro de campos de estudo bem bons de trabalhar, bem dinâmicos para trabalhar com educação musical. É uma coisa que é bem importante, eu acho que faz muita falta nas escolas ter uma educação musical. Então é assim, eu
eu digo assim, para o jovem que quer, de repente, seguir a área musical, invista em fazer, de repente, um curso de música, se realmente, né, é seu interesse, que ali você vai ter uma gama, abrir um leque de oportunidades. Você, por exemplo, dentro da graduação, se interessou por que área mais? Na época eu estava mais na educação musical, né? Eu, como fiz licenciatura, então eu já dava aula, então eu aprofundei mais, tanto aula de teoria como uma aula de prática de instrumento. Aí você atua também dando aula de instrumento? De acordeon. Acordeon, já dei aula de violão também. E trabalhava muito com crianças, assim, crianças e pré-adolescentes, era assim, quem mais eu atendia. Mas atende adulto também, né? Atendo adulto também. Hoje em dia a maioria é adulto. Sim. Mas já trabalhei muito com criança e assim é uma área que eu gosto muito de trabalhar com pré-adolescentes, adolescentes, criança, porque é a época que mais tem a criatividade, assim, aflorada e está mais em ênfase. E aí a gente tem assim muita coisa que a gente pode fazer, explorar com grupos de crianças, fazer práticas de conjunto, é bem interessante. Você também trabalha com musicoterapia, Também, né? trabalho com musicoterapia. Como é a musicoterapia? A musicoterapia, a gente trabalha assim, eu não tenho a formação da musicoterapia, mas existe uma formação dentro da área da música de musicoterapia. Eu entrei assim meio que por acaso. Eu comecei trabalhando para um senhor que tem Alzheimer, então eu toda semana vou lá, toco para ele, aí a gente canta, ele toca um triângulozinho, a gente já puxa mais alguma outra coisa. Não é fácil, porque a musicoterapia não engloba só o adulto idoso, né? Ele engloba também crianças autistas, né? Todo mundo que precisa de uma terapia dentro da área da saúde. Tem uma área específica, inclusive tem uma associação de musicoterapia, mas assim, eu entrei meio que de cabeça, assim, ainda aprendendo mais do que ensinando. Mas a gente vai fazendo, atua em asilos também. E época de São João a gente vai nos asilos, toca para os idosos. É uma forma de trazer mais alegria, né? Trazer memórias, porque o que é importante que eu vejo, aí é uma opinião minha. O que é o importante dentro da musicoterapia? Você trazer as memórias, para o idoso principalmente, as memórias dele de juventude, de criança. Então muitos deles conviveram com o forró, conviveram com o coco, conviveram com essas músicas mais antigas. Quando a gente toca essas músicas, eles sentem o sentimento deles, às vezes pode não externar, mas eles sentem. E tem flashes, né? De lembrança, exato, flashes de lembrança. Isso auxilia a lidar com a doença mais leve, né? É interessante, né? Esse poder que a música tem. Exato. De tocar os sentimentos, né? A música tem um poder muito grande. As pessoas às vezes não sabem usar esse poder. Desde o som até a letra, que é falado na letra, o estilo de harmonia, isso tudo influencia. A música de uma nação, do país, quando ela é muito mexida, quando ela entra muita coisa que não é boa na letra, ela tende a até afetar a sociedade. A gente pensa que não, mas tem um poder, a música tem um poder. A música é a primeira arte. Então ela tem muito poder. Se as pessoas tivessem mais noção do que ouvir, do que absorver de mensagens de músicas, muita coisa a gente não iria ouvir por aí, que não é boa. Então, às vezes, as pessoas podem até estar escutando algo e não estar se sentindo bem, mas não consegue identificar que aquele sentimento, aquele mal-estar, seja música, decorrente da música que ela está ouvindo. Pode Exato. ser até que não seja ela, mas seja um vizinho, seja, né, o costume de deixar um rádio ligado em qualquer estação. Exato. Ou colocar qualquer música para tocar no celular. Exato. Né? Exatamente. Como é que você vê isso? O ideal seria a pessoa estar mais atenta, né, Verônica? Mas isso vem da educação.
vem da educação, vem de um trabalho que a mídia ela deturpa muita coisa. O que a gente vê na televisão muitas vezes é o que é a regra, mas aquela regra ali não está certa muitas vezes. Então, assim, através da música vai querer educar os jovens. E é uma educação, tem certos artistas que cantam determinadas letras de músicas que têm determinados comportamentos. E isso aí influencia o jovem que ainda está em maturação, que ainda está desenhando o seu caráter, né? Desenhando seu gosto. E aquilo ali não é uma coisa boa. E as pessoas não se atentam a isso. Existe um livro chamado O Poder Oculto da Música. Eu não me lembro o nome do autor, mas é um livro que, se a pessoa puder assim ler, ele tem PDF na internet, se encontra ele com facilidade. O Poder Oculto da Música. Ele é um livro muito interessante para quem quer, assim, principalmente quem é da área, ler é muito importante. Assim, ele tem boas explicações e não é um livro novo, é um livro antigo. Naquela época já se falava, imagina os estudos, né? Sobre a influência da música. Da música, do poder do som. Do som, porque não é só a música, não, né? Mas qualquer tipo de som. Qualquer tipo de som. Porque existem frequências na Exato. música, né? No som. No som. Isso. Tem determinadas frequências que não são boas, mas tem determinadas frequências que são benéficas até para a saúde. Até para a saúde. Olha que interessante, né? Por isso da musicoterapia. Tem alguma música assim que você escuta e que você toca, que você se sente bem, que ressoa muito bem dentro de você? Tem músicas assim que eu gosto de ouvir, não toco, são músicas que eu gosto de ouvir, que são músicas com flautas andinas, que Sim. são músicas que elas são instrumentais e elas elevam bastante, assim, elas acalmam, são músicas assim bem elevadas, são bem interessantes para a pessoa. Às vezes até no ensaio tocar uma coisinha assim junto com a sanfona. Sim. Gosto de uma determinada melodia, é muito bom. Até para fazer trabalhos assim. Para se concentrar. Se concentrar é muito bom. Que bom, Verônica. Eu quero pedir para você tocar uma música que traga uma energia boa para os jovens. Vamos fazer um Luiz Gonzaga, aqueles antigos, que é bem assim como era, né, na época, né, dele e costumes, né, daquela época, que é interessante a gente lembrar. Manda a cara, assim, se não a chuva chega no céu, toda menina que enjoa da boneca, se não o amor chega no coração. Meia cobrida que é mais sobrando mal, ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar, de manhã cedo à madrugada, só sonhando com a acordada, vai levando tudo, a vida não é nada, não enxerga, não quer nada, ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar, mas não pode, e diz uma pessoa que não tem uma hora da idade, que pra dar menino, não vai remar, nem poder dizer, ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar. Muito bem. Bem singela, uma forma simples, né, de falar, bem leve, né, dos costumes, da identidade do povo, né, daquela época. Hoje em dia, né, não é tão diferente. A menina, quando vai se transformando em mulher, não quer mais a boneca, isso é natural e uma forma bonita de falar. Isso. E são alegre, coisas que a gente precisa
assim, manter na nossa cultura, assim, essa coisa mais leve, essa coisa mais assim, fina, Sim. né, de transmitir a mensagem. É por aí. Verônica, você não é pernambucana, Não, né? não Interessante isso, mas você é do Rio Grande do Sul, Eu sou do né? Rio Grande do Sul, mas eu moro aqui desde jovem, já tenho 20 e tantos anos já que eu estou aqui. Eu me sinto daqui, assim, eu já conheço o sertão tudinho já, e vivenciei muita coisa, assim. A sanfona me levou para um bocado de lugar. Então, essas suas andanças aconteceram por conta das formações musicais que você fez, né? Isso. Você se uniu a pessoas e Isso. formou grupos, né? Conta pra gente como é que foi essa tua trajetória na música, quais os grupos que você fez e faz parte, né? Hoje eu tô freelancer, né? Eu trabalhei alguns anos, 12 anos com um grupo de mulheres em Caruaru. Nós fomos, na época, a primeira banda feminina de Caruaru, de mulheres forrozeiras. Na época não tinha nem sanfoneira em Caruaru. Eu morava aqui e ia para Caruaru quase toda semana. E aí nós éramos em 5, em 6. Depois ficamos um trio. E aí ficamos 12 anos trabalhando, viajamos muito, Cabrobó, Salgueiro, aquela área toda lá, no sertão. Ali no Agreste também, Garanhuns, Belo Jardim, Brejão, andou por tudo, assim. E trabalhou, né, no início, assim, era bem desbravador, porque Caruaru, ela é a capital do forró, mas ela é uma capital do forró que o forró é só no São João mesmo. E a gente, na época, era só homem, isso foi 2009, porque nem é tanto tempo assim. Só homem como assistindo? Você só via homem nas forrós, você não via mulher. Era uma cantora, a outra cantora, não tinha instrumentista, era uma cantora e outra. Ah, você diz atuando mesmo? Atuando no forró, né? a gente tinha 2, 3 cantoras, era Renilda, Marlene, e se tivesse outra era muito. Na época. E assim, elas sozinhas elas. Aí a gente chegou um grupo de mulheres, o pessoal ficou olhando assim, né? A gente na época sofreu um pouquinho de preconceito, mas assim, a gente não pode também se vitimizar. Tem que estar acreditando no seu trabalho, estar sabendo passar uma mensagem. Não importa se é homem, se é mulher, né? A gente vai e faz, dentro de uma proposta e dentro de uma, digamos assim, tem que saber fazer, tem que ter competência no que está fazendo. Para isso tem que estudar, se Tem preparar, que estudar, né? aí, Ensaiar muito. Exato, aí a gente começou, né? Aí teve teve um rompimento, ficamos em 3. Zabumba, triângulo, sanfona, pronto, aqui já dá pra gente desenrolar. Aí passamos trabalhando, aí teve um período que ele não tocava em Caruaru, tocava mais aqui. E continuamos, assim. E aqui, ali, fazia uma coisinha, outra, e foi continuando. Hoje, aí eu saí o ano passado da banda, que hoje já tem mulheres sanfoneiras em Caruaru, graças a Deus. E entrou uma menina lá, que ela uma vez foi fazer um trabalho com a gente lá, pela prefeitura de Caruaru. Aí eu disse, olha, é ela. Porque eu já estava assim, juntou esse período de pandemia, não podia estar indo para lá. Não tinha também trabalho pra gente. Né? E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, ela fica no meu lugar, porque fica melhor para vocês e para mim também, eu não fico com esse desgaste de ter que estar indo para Caruaru e às vezes, muitas vezes assim, até sem retorno, né? E aí ela lá com vocês, ela tá em início de carreira, é bom para ela também e fica tudo bem, fica tudo ótimo. E elas já conseguiram. Já tinha passado um bom tempo, né? Eu fiquei 12 anos com elas. Como era o nome do grupo? As Fulô. Elas hoje já se apresentaram na TV, né? A gente na época também se apresentou na TV, mas hoje continuam fazendo os trabalhos e participando de festivais, que a gente fez muito também, né? Então eu só tá dando seguimento. Mas é pioneiras, né? Pioneira, foi o primeiro grupo em Caruaru, foi o primeiro grupo, assim. E só tinha gente e Maria Fulô, que era uma outra banda que eu também fiz parte e que uma das integrantes das Fulô também fez parte na época.
Então era só essas duas bandas de mulheres. Aí depois foi chegando outras, tem também, hoje tem de frevo, né? Tem as só mulheres não tem mais, também já toquei com elas. Mas tem a 100% mulher, então hoje em dia tem bastante grupos femininos, não só na área de forró, mas na área do frevo também, MPB. Então hoje estamos bem representados, graças a Deus. Verônica, como é que você vê, quais são os elementos que devem compor, que devem existir dentro da estrutura de uma formação de um grupo? Porque muitos jovens podem querer montar os seus grupos, mas não sabem exatamente por onde começar, né? Como é que deve ser essa estruturação para colocar esse grupo na rua, como diz a história? Primeiro, tem um propósito, né? Se você tem ou música própria, ou quer fazer algum cover, primeiro tem um propósito. Segundo, estudar. Porque o que não é só, porque eu quero fazer, não, tem que ter um conhecimento. Tudo para a gente fazer bem feito tem que ter um conhecimento, né? E assim, e humildade é a chave, a base de tudo é a humildade. Porque com humildade você vai conseguir aprender, você vai conseguir chegar nos lugares que quer chegar, sendo você mesmo. Importante, eu acho que o principal, né? Talento, tem que ter talento, tem que ter talento, claro, porque a pessoa ela tem que ter um dom para aquilo ali. Se ela quer fazer, primeiro o dom vem pelo querer, aí ela vem trabalhando aquilo ali. Só que tem que ter o trabalho, não é só a inspiração, tem que ter também a transpiração. Isso é bem importante. E dá trabalho, né? Dá trabalho. A formação de um grupo, manter o grupo, né? Lidar com as diversas maneiras de pensamento de cada um, saber respeitar a opinião de cada um, não tomar a partir de um de outro, de qualquer assunto que seja, né? De social a político, a musical, que seja, não. Deixar isso aí neutro. Porque cada um tem sua maneira de ver o mundo e respeitar isso aí. É importante isso aí. Bem importante. Nos dias que a gente vive hoje, polarizado, um aqui, outro ali, é importante ter isso aí. Porque um pensa de uma maneira, outro de outra, isso aí vai influenciar na dinâmica do grupo, na dinâmica de como é que vai ser a energia daquilo ali, porque quando você junta pessoas, você está juntando energias. Então, como é que as pessoas estão tocando? Dá espaço, porque em banda acontece muito de um querer tocar mais e diminuir o outro, não sei o que, vou botar o meu instrumento mais... Eu sei porque assim, a sanfona, ela em cima do palco, ela apita. Porque bota, qualquer coisa, qualquer microfonia é a sanfona. A culpa é sempre da sanfona. A culpa é sempre da sanfona. Às vezes nem é, mas já pode, é a sanfona. Então já fica lá escondidinha, muitas vezes. Então tem esse cuidado também de quando vai para cima de um palco, ter esse profissionalismo, equalizar bem os instrumentos. Isso tudo demanda conhecimento. Isso tudo vai demandar de como é que você usa aqui, assim, ali, como é que é tal pedal para tal instrumento, que tipo de sonoridade você vai usar. Tem um bom técnico de som, porque o som, ele acaba com uma banda muitas vezes. Se não for um som bom, ele acaba com uma banda. E acaba com uma festa também, né? Acaba com uma festa também. Já aconteceu assim? Já. De você presenciar? Já aconteceu comigo. Foi? Chegar no lugar, não ter o som, não ter microfone, e não ser fácil, da gente se virar nos 30, 40, 50, 60. Uma vez aconteceu, de chegar não tinha nem pedestal nem microfone. A sorte que eu tinha saído de uma festa e eu tinha levado o som. E aí eu tinha lá o microfone, pedestal na bolsa dentro do carro. Então são coisas assim que acontecem, a gente tem que estar preparado. Você falou do técnico de som, né? Qual a importância, né, desse profissional, que também é uma profissão ligada à música, não está diretamente tocando, mas está ali, no bastidor. Ele tem que ter conhecimento musical, ele tem que ter conhecimento de frequência, tem que ter conhecimento de como é que o som se propaga para determinada caixa ficar de um lado e de outro. Isso tudo também está ligado. Isso tudo também a gente aprende, tem nuances dentro da universidade, mas tem curso
tem produção fonográfica, tem alguns cursos já mais específicos na área. Eu sei assim um básico, Mas que também dá, fiz por né? fora. Fez por fora. Fiz por fora, um básico, Sim. para ter pelo menos uma noção. Porque como eu tenho um pequeno som que atende uma bandinha de umas 4 pessoas, mais ou menos, eu tenho que ter noção de como é que eu mexo numa mesa de som, tenho que ter noção de como é que eu vou posicionar caixas de som. Isso tudo é muito importante o músico saber também, porque agrega, Claro. sabe? Agrega. Mesmo que você não vá usar o som, mas se você sabe um pouco e você chega para um técnico e pede assim, assim, assado, ele vai saber que você sabe. Então ele vai saber que você está falando a mesma língua dele. É importante a gente procurar ampliar nosso leque de visão para poder lidar com todas as situações. Na música você vai lidar com todas as situações, de público, a problema de som, a problema no instrumento, de tudo. Eu já passei por tudo isso. Até instrumento caiu baixo, assim, já aconteceu. Nossa. Eu tocando e o baixo sair do lugar. E agora? Para aí, dá um pequeno intervalo, lá amarra o negócio e faz. E dá para desenrolar. Mas tudo a gente tem que ter um controle. E para ter um controle, a gente tem que ter um conhecimento também. A chave é o conhecimento, né? Então, já que você está falando do baixo da sanfona, né? Explica então pra gente como é que funciona uma sanfona. Sim, vou explicar. A origem dela também a origem dela é de um instrumento chinês chamado sheng, que era um instrumento que ele era só o fole. Aí ele tinha fole é essa parte aqui, né? Aí ele era deitado, a pessoa tocava, tinha alguns botões, eram botões, ia tocava e ia saindo o som. Hoje a gente vê um parecido que o pessoal do Hare Krishna chama harmônio, que ele é um instrumento assim, que abre, toca, ele é o mais parecido com esse sheng se chamava. Do sheng, da China, ele foi para a Europa e foi modificado. O sheng ele é milenar. Já, se eu não me engano, no século XVI ou XVII, já começou as primeiras modificações no instrumento na Europa, na Itália, na França e naquela região Áustria, por ali, eles começaram a fazer as primeiras modificações, botar botões. Aí depois trocou pelo teclado a piano, que a gente chama esse teclado a piano. Sim. E aqui foi colocando os baixos de acordo com a pessoa, eles foram vendo o que ia aumentando a potencialidade do instrumento, e aí foi aumentando a quantidade de baixos. E aí ele vem num círculo, ele é um instrumento temperado. Temperado quer dizer que a nota dó é dó, dó sustenido é igual a ré bemol. Então a afinação dele é uma afinação padrão já ocidental, já não tem mais a parte oriental. Nesse sentido, já ocidentalizou o instrumento. Quando a gente vem aqui, essa aqui é a nota dó. Essa nota. É só a nota dó. É a mesma de seu fotografia. Igual no piano. Igual no piano. E aqui também, mesmo dó, só a nota. Aí o que acontece? Esse lado é o lado do acompanhamento. Quando a gente toca ao lado, é o acorde maior de dó, que seria isso aqui. Mas não é fácil, hein? Mas aí depois com o tempo o pessoal vai pegando a lógica. Do lado dele, aqui tem o dó. Aí aqui do lado dele é o menor, que é dó, mi, bemol e sol. É o acorde mesmo. É como se estivesse tocando isso aqui, desse lado. Aí aqui a gente tem a sétima, que é o acorde, que é o dó, mi, sol e mi, bemol. E aqui o meio diminuto. Interessante, tudo numa linha só, né? Tudo numa linha só. O que acontece? Esse aqui, ele é pouco usado. Mas é se bonito. usa, é meio diminuto. Toda essa coluna é meio diminuto. Sim. É muito usado para... Os sons são pelas colunas. Aqui é tudo meio diminuto. Aqui é tudo menor, o sétimo, aqui é tudo menor, maior, a nota, e aqui é o contrabaixo, a terça, normalmente. Dó, mi.
O do lado sempre vai ser a terça. Aí o que acontece? Ele vai ser o acompanhamento, ele é como se fosse um violão tocando. Sim. Então quando a gente faz um acompanhamento de baiano ou de choro, ele é que está dando o acompanhamento. E aqui a gente vai fazer um solo, mas também um complemento do acompanhamento. Nossa, é muito complexo, porque a mente fica dividida aí, né? E o Uma mão fole. faz uma coisa, a outra faz outra. E ainda tem o fole. Que tem o abrir e o O fechar. abrir e o fechar. E tem o controle do fole. Então quando a gente começa, assim, eu aconselho sempre, começa um lado, depois vai fazer o outro, depois junta. Entendi. É melhor, porque, e assim, quando vai para um lado, normalmente a gente sempre começa com a mão direita, porque no teclado é onde você vai fazer melodias e tudo, e também acompanhamento. Então a gente começa por aqui. Quando a pessoa começa, ela vai tocar, para ela passar para o baixo, ela precisa ter pelo menos um pouco de domínio aqui. Sim. Quando ela tiver um pouco de domínio aqui, a gente passa para cá. Aí junta. Aí quando junta, o cérebro faz... né? Quando junta, aí já é outra coisa. Aí depois a gente trabalha o fole. Aí depois que a pessoa pega, aí fica assim, o shot ele tem um padrão. O forró ele tem um padrão. O baião ele tem um padrão. Arrastapé também. Depois que a pessoa pega aquele padrão de acompanhamento, aí só vai mudar o tom. Aí a gente tem dó e ele vai pro ciclo de quintas subindo. Quando a gente sobe dó, sol, ré, lá, mi, si, fá sustenido e assim por diante. E para baixo é em quartas. Dó, fá, si bemol, mi bemol, lá bemol. Então ele tem um padrão. Depois que a gente pega esse padrão, como a gente não tem como olhar, ficar assim, Já vai. você já sabe. Depois que você pega. na intuição, porque você já sabe que em cima do dó vai ser o sol, depois vai ser o ré, depois vai ser o lá, e aí com o tempo você sabe. E ele tem algumas marcações, que como a gente vai Para cantar, facilitar, né? ele tem uma marcação no dó, que é a principal, Sim. ele tem uma no mi, que é diferente, você pode ver que é diferente Sim. a marcação, e tem uma no lá bemol, lá embaixo. Por que é uma aqui, outra no meio, outra aqui? Justamente para você ter noção onde você está. Sim, quando a mão deslizar, Deslizar, você sabe que tem, você está por aqui, você sabe que está ali na área do lá bemol, do mi bemol, do si bemol. Aqui eu estou na área do dó, do sol, do ré. Se eu estiver aqui, eu estou na área do mi, do si, do fá sustenido, Entendi. do dó sustenido, do sol sustenido. E assim vai. E por que, Verônica, é um instrumento tão complexo que não é fácil tocar, né? A gente está vendo essa quantidade de botões, já me deixa assim pensando para onde minha mão iria, como é que eu iria acertar, né? Por que foi um instrumento tão procurado pelas mulheres durante um Teve tempo, um período, né? Eu não sei te dizer, assim, dizem que na época do Mário Mascarenhas, né, que ele dava aula às moças da elite, né, paulistana e tudo. Dizem que era assim, era uma forma assim, normalmente elas tocavam o piano e o acordeon. Sim. Então eu tocava valsas, era como se fosse um status. Aí você vê os livros do Mário Mascarenhas, década de 50, década de 40, década de 60, ele formava aquelas turmas, era só mulher. Era dois homens interessantes, né? E depois parou, depois não teve assim, porque eram moças que tocavam nas suas casas, nas reuniões de família, saraus, né? Mas não se apresentavam para o grande público. Eu acho que deve ter a ver com a questão também da emancipação da mulher. Também. Né? Pode Quando ser. ela conseguiu ganhar mais espaço na sociedade, Isso. ela percebeu que ela não tinha obrigação de se limitar a Exato. tocar aquele instrumento que a família determinou, Exato. né? Talvez, isso é uma suposição. Eu realmente, é uma coisa que eu vou ficar devendo, porque eu olhava aqueles livros, estudei muito pelo Mário Mascarenhas, né? Sim. E via aquelas fotos assim, turma de 1952. Aí era um monte de mulher e 2, 3 homens. Menino, que absurdo, como as mulheres tocavam. E às vezes eu converso com as pessoas, né? Às vezes vai tocar em determinado lugar e tudo.
Ah, minha avó tocava acordeão. Alguém da família, alguma avó, uma mulher, tia, né? sempre mulher tocava acordeão e tinha um instrumento, toda esquina, tinha um veronese, que eram os instrumentinhos menores, de 80 baixos, né? Tinha eu até tinha esse instrumento antes desse não, é que tive uma eletrônica antes desse aqui. Eu tinha um acordeão que era Scandale, que ele era maestrina, ele era próprio para mulher. Ele era 120, feito esse 120 baixo, né, que tem 120 botões. Sim. Só que ele era menorzinho e mais leve. Era uma beleza, assim. Para mulher baixinha, pequena, feito eu, era uma beleza. Esse aqui, ele é reduzido, mas ele é maior. Sim. Ele é completo, é mais pesado, ele tem mais recurso. Mas esse chamava maestrina. Tinha uma mulher no desenho, era próprio para mulher. Interessante isso aí. Muito sabe? interessante. Vou até pesquisar para depois. elas, É né? feito para as mulheres, porque era uma demanda grande de mulheres que tocavam na época, mas era tudo mais assim para hobby mesmo, não era. A gente veio ter mulher tocando mesmo assim, mais assim, pioneira. Foi as irmãs Galvão, que tinha uma sanfoneira, e aqui a Terezinha do acordeão, que foi uma das pioneiras, assim, Sim. na sanfona, profissionalmente falando, né? E hoje em dia, assim, quem são as grandes referências na sanfona no Brasil? De homem e de mulher, no caso. É. Hoje em dia a gente não tem assim uma referência, a gente sempre teve o Dominguinhos, disseminou né? muito, né? Dominguinhos era é a grande referência, assim. E pernambucano, né? Pernambucano, assim como o Luiz Gonzaga, né? Então, assim, a gente não tem. Hoje em dia, vivo, a gente tem o Oswaldinho do acordeão, que é uma grande referência, que é uma pessoa que conviveu ao lado do Luiz Gonzaga, e a gente tem ele de referência, né? E aí vem os mais jovens, que já são da escola, Dominguinhos, que conviveram, né? Cezinha, aqui a gente tem né? muito Cezinha, Beto Ortiz, o menino daqui desse. Beto Ortiz é maravilhoso. E né? aí a gente tem esse pessoal, mas assim, disseminou muito, graças a Deus hoje, o acordeão é um instrumento que ele está bem desenvolvido assim, no país. Antigamente era difícil para comprar, não era em todo canto que encontrava. Esse que eu comprei, esse maestrina, eu mandei vir do Mato Grosso na época, não tinha por aqui. Hoje já é mais fácil encontrar, tem lojas especializadas. Na Rua da Concórdia já tem loja vendendo acordeão, na minha época não tinha, não era fácil comprar. Hoje a gente tem assim, muitas lojas, no Brasil todo. Então basta querer aprender Basta o instrumento, querer, né? exato. E é um tem de instrumento todos muito... os valores, assim, porque tem instrumentos maiores, menores, né? Tem projetos sociais que ensinam o acordeão. Aqui em Pernambuco também? Aqui em Pernambuco também. Tem alguns projetos sociais. Lá em Caruaru mesmo tem justamente foi no período que eu saí da banda, se montou um projeto social lá, para mulheres aprender a tocar acordeão, com os instrumentos e tudo. Tá vendo? É só procurar, se inteirar do assunto e de repente entrar dentro de uma organização e poder estudar até de graça, né? Exatamente. Porque são organizações que muito provavelmente não cobram, né? Mas essa aí todo não. um projeto que está por trás. Tem projetos. É só, e se não tiver ainda, vamos fazer para todos os instrumentos, não só acordeão. Verônica, a versatilidade da sanfona, né? Você falou que toca no forró, no frevo também já se tem sanfona, né? O exemplo que você deu de Beto Ortiz, que inclusive é premiado em concursos de frevo como solista utilizando a sanfona, né? E que é muito bonito, por sinal. Mas quais são os outros gêneros que se pode utilizar a sanfona? Qualquer gênero musical? Qualquer gênero musical. Qualquer gênero musical. Samba tem valsas, né? Que se toca no sertanejo, o próprio sertanejo tem muito, né? Qualquer gênero, até na MPB. Você pode. Ele é um instrumento, porque assim ele ficou mais ligado à música regional, mas ele pode ser tocado em qualquer chorinho, qualquer gênero musical, até na MPB é possível.
Você faz muito casamento, né, Verônica? Inclusive já fizemos juntas, Já né? fizemos casamento, juntas, E é sempre muito bem-vindo. As Muito pessoas, bem-vindo, os noivos solicitam, né, o Bastante. acordeon, né? Instrumentos assim ditos regionais, né? Acordeon, rabeca. Qual a diferença do acordeon para a sanfona? É a mesma coisa, só muda o nome mesmo, assim, a maneira de falar. Sim. O pessoal chama muito sanfona aquela pequenininha, né? De 8 baixos. Que era como se dizia sanfona, mas hoje em dia a grande também se chama sanfona. E como é que é esse mercado de casamento, né? Você que está sempre atuando, inclusive até durante a pandemia, né? Fez casamento. Fizemos algumas coisas, Conseguiu ainda, com todos os cuidados necessários, exatamente. né? Fazer. Como é que é esse ramo para quem tem interesse também em trabalhar nessa área de casamento? Também é uma área boa, uma área que em Recife é bem rico, assim, principalmente nas praias. O pessoal gosta muito de casar em praia. É uma área boa, assim, de atuação. Tanto cerimônia como a festa, né? É uma área bem boa para trabalhar. O pessoal hoje em dia é muito aberto a coisas novas, né? Assim, não tem mais aquele casamento tão tradicional. Gosta de colocar uma percussão, gosta de colocar um instrumento mais regional, de músicas mais regionais também. É um mercado bem amplo. Tem muita possibilidade. É só a pessoa criar seu norte e seguir em frente. Seguir, né? Isso aí. E com relação ao empreendedorismo da área musical, né, Verônica? Você vê alguma área que tem mostrado potencial de crescimento? Eu vejo assim que a área de educação é uma área que tá crescendo bastante, assim, bastante escolas e tudo. E a área da composição também, o pessoal tem investido muito, principalmente esse pessoal que trabalha com composição para sertanejo, essas coisas. O pessoal é bem empreendedor, cria empresa, tem até horário de trabalho para criar músicas e tudo. Tem uma área que está bem promissora nesse sentido. A música digital, a música nas plataformas também está bastante. É importante a pessoa ter o seu trabalho nas plataformas digitais, que é uma forma de socializar mais. Hoje em dia não se vê mais disso. Hoje em dia tudo é streaming ou show, né? Então é importante a gente atuar em diversas áreas. O músico hoje em dia ele tem que ser multifacetado, tem que estar empreendedor. Inclusive inscrito, né, como microempreendedor individual. Exatamente, né? Isso é bem importante também. Pra hoje em dia está suas mais notas, fácil, né? Isso aí. Sim. Eu sou empreendedora individual desde 2011. No início não era muito fácil. Até para fazer inscrições da prefeitura, o pessoal não sabia muito como lidar com a figura MEI. Hoje em dia já está mais fácil. Inclusive, quem tem MEI, né, microempreendedor individual, pode se aposentar, né, Verônica? Pode se aposentar, tem auxílio doença, tem auxílio maternidade, tem vários, tem como pegar, né? tem como pegar um crédito mais em conta porque é CNPJ. Tem e tem vários segmentos dentro da música que está lá, acobertados pelo MEI. Desde aulas até produção de eventos. O negócio é a pessoa procurar saber o que é que a gente tem no mercado disponível, né? Se apropriar disso tudo e fazer o uso, né? Porque todos os instrumentos já estão feitos, né? Exato, Pelo menos até agora, né? Exatamente, mas aí a capacidade de cada um, né, de criar novas coisas, né, de se reinventar, como você mesma falou, né? Isso é bem importante e eu tenho certeza que muitos jovens que estão nos assistindo têm essa capacidade, né, e precisam se inspirar em pessoas que têm dado certo nas suas áreas e que também vocês possam se sentir estimulados e com capacidade de inventar, de criar, de acreditar em si. Eu vejo que essa força do acreditar em si é muito importante, né, Verônica? Porque você, por exemplo, você veio
de uma cidade tão distante, né? Veio do sul do país para É. Pernambuco. Não conhecia ninguém aqui, né? Ninguém. Mas já fazia música. Já fazia música. E veja, se não fosse a sua capacidade de acreditar em si, né? Em primeiro lugar. Você veio com essa determinação, Determinação. de viver de E, música. em primeiro lugar, acreditar em si e procurar os melhores meios, assim. Procurar conhecimento, procurar por onde andar. Se juntar com as pessoas Foco, certas também, se juntar né? com as pessoas certas, procurar um foco. Não ficar assim, eu quero isso. É isso mesmo, então eu vou aqui. Não ficar desviando, porque às vezes tem muita barreira no caminho, que disfarçada às vezes de oportunidade, mas não é, que para desviar a gente do caminho. Não. Siga em frente, siga o seu propósito. Se lá na frente tem uma dificuldade, outra, são coisas da vida, são coisas que a gente precisa passar para ter cada vez mais conhecimento e força, né? Foco e fé. Isso, bonito, seu Isso aí. depoimento. Verônica, nós agradecemos a Eu que sua agradeço, Ale. participação aqui nessa aula prática, né? É. E nós nos encontramos no próximo programa e eu quero encerrar com você tocando. Vamos lá, vamos pro hino, do nosso hino Asa Branca. Quando olhei a terra limpa, a fogueira de São João, eu perguntei Pai, por que tamanha judiação? Eu perguntei Isso aí, acredite em você.